Bom, hoje eu decidi refletir um pouquinho mais sobre música, né? Tá certo que não é um tema muito comum, eu acho, muito viável, ter algum senso de discussão, mas isso me gera um pouco de curiosidade, né? Principalmente vendo a cultura que a gente tem hoje em dia, as músicas que estão bombando por aí, eu sinto que é legal conversar sobre isso, né? Porque o que eu acho, principalmente vendo a sociedade como hoje, que confirma o meu ponto, é que a música, ela reflete mais ou menos aquilo que você é ou acredita e consegue também fazer de uma certa forma estimular o seu subconsciente através da sua imaginação, talvez até da sua rotina, o jeito que você faça, dependendo do tanto de nível de criatividade que você tem, né? Isso acaba aflorando um pouco com a música. E por que eu digo que a sociedade consegue bater muito nesse ponto, né? Hoje, o que bomba mais, principalmente na sociedade brasileira, vou dizer o Brasil, que é onde eu moro, né? Principalmente eu não consigo ver as culturas dos outros países, porque algo me limita, que se chama geografia. Então, mesmo nas redes sociais a gente não vai conseguir ver com 100% de clareza. Estando lá que você entende. Mas, seguindo um contexto da nossa sociedade como um todo, né? O que bomba mais hoje? O que bomba mais são o que eu consigo ver em nichos específicos que bombam bastante, principalmente entre os meus colegas, né? Trap, trap ou rap de alguma forma, seja aquele estrangeiro, aquele estadunidense, aquele com mais gírias de inglês, né, dos ingleses, dos britânicos como um todo, ou dos próprios estadunidenses mesmo, vai depender e variar muito da cultura. Ou, por exemplo, os nacionais, que esboçam mais ou menos um estilo de vida, ou talvez o que acontece como um todo. E isso também estimula um pouco a nossa imaginação, né? Principalmente, por exemplo, se a gente levar em consideração os Racionais MCs, não os de agora, tá? Mas as músicas antigas. De uma certa forma, a música deles servia para contar uma história. Então, a partir do momento que você escutava, você imaginava e a sua imaginação e a sua criatividade era aflorada. Porque a partir do momento que o que eles estão falando, claro que eles não falam de uma forma 100% simples, então isso gera a sua cabeça a raciocinar um pouco sobre a música, né? Eles também estão lá para contar uma história, então você fica raciocinando, inculcando na cabeça a história que eles querem contar. Da mesma forma, os traps e os raps de fora. Do mesmo jeito. Só muda a língua. E também a cultura, os costumes, enfim. Isso estimula um senso de criatividade, certo? Querendo ou não, você pensa na letra que você está escutando. Principalmente, é claro, que eu dei exemplos Racionais MCs. Agora, dá um exemplo do funk. O funk hoje, principalmente esses MCs que bombam muito, por dar uma pegada do funk mais diferenciada, né? Porque o funk antigamente não era dessa forma. Tipo, a batida mudou muito, o ritmo que você vai cantar mudou muito. Isso vem influência do trap internacional, por exemplo. Que tá sempre os cantores cantando muito rápido, querendo ter uma linha de raciocínio muito rápida, usando palavras muito rápidas, rimas, que aí talvez se você escutar de primeira mão você não vai conseguir pegar tudo, dependendo do ritmo que o cantor tá se expressando, né? Mas até esse também esboça um senso de criatividade, não digo imaginação, né? Talvez eu diria por método de costume, né? Que eles pregam muito, que é, por exemplo, carro, festas, bebedeira, mulheres, posses, enfim. Isso tudo é estimulado nesse tipo de música e isso é verdade. Até porque as letras confirmam isso. Não é uma opinião minha, são as letras que tem da música, certo? Só que estimula um pouco a imaginação, principalmente do ouvinte. Só que não estimula a imaginação, talvez, para uma outra área, tipo do senso criativo. Não esboça a imaginação do senso criativo. O que esboça é a imaginação do estilo de vida. Ah, eu quero ser como esse cara. Canta bem, rima bem, o que de uma certa forma é um talento. Eu não gosto desse tipo de conteúdo, eu acho uma bosta, principalmente levando em consideração o meu gosto musical, mas tem que admitir isso, eles têm talento sim, eles rimam, eles cantam bem, tem uns que têm voz muito boas, na minha opinião, não saindo um pouco desse tema, mas que canta funk também, é o famoso funk putaria, né? Que hoje não tem tanta fama assim como antes, por conta dos memes, mas por exemplo o MC Nego Ban, pra mim a voz dele é uma voz muito boa, uma voz excelente. Talvez pra cantar outro tipo de coisa, outro tipo de gênero. Mas as letras, né? E ele ficou mais conhecido pelos memes, né? Principalmente pelo seu grande sucesso, eu vou gozar, ou que beleza, tá aqui o peru na calabresa, na portuguesa, por exemplo, né?
essas músicas acabaram virando meme e aí fez ele estourar de uma forma estratosférica. Mas não por conta do talento das músicas, e sim pelo meme. Porque, pelo amor de Deus, né, as letras são absurdas. Mas, né, voltando ao tema aqui, né? Eles cantam bem, eles rimam bem, e o estilo de vida deles é sempre bom. E hoje, como eu posso entrar em consideração outras coisas da sociedade, né? Mas como tudo isso foi extremamente banalizado e transformado de uma forma que é o mais importante, mulher, dinheiro, sexo, bebidas, carro, fama e posses, automaticamente, se você escuta esse tipo de música, sua imaginação é aflorada para um estilo de vida. Você quer ser igual a eles por causa de todos esses 7 fatores aqui. Ah, mas isso é estimulado, pode ser estimulado ou desestimulado em casa, método de ensino, escola, talvez em outras construções sociais. A discussão não é essa. O que eu tô querendo dizer é que aflora a sua imaginação para essa linha de raciocínio, certo? Pô, quem aí não quer ser igual o MC Priquitolina ou o MC Piroquinha, né? Que canta sobre carro, casa, mulher, porra. Vocês que gostam desse tipo de conteúdo, pô, talvez não agora, dependendo da idade de vocês, mas no comecinho, talvez, a maioria das pessoas que escutam esse tipo de música hoje, escutaram um pouco na infância. Isso estimula um pouco. Talvez até no jeito que você olha a sociedade como um todo, do jeito que você age. Vai estimular você. E isso é do exemplo dos funks, né? Antigamente, vamos lá para os anos 90, 2000, vai. Acho que não nos anos 2000, porque aqui no Brasil teve muito aqueles. Como é que se fala? Música. Aqueles grupos pop, vou dizer assim, aqueles grupos pop como, por exemplo, Backstreet Boys, os outros lá que até voltou, que eles eram emo, usava calça bege, eles eram todo coloridinhos, esqueci o nome deles. Enfim, tinha esse grupo aí, tem o Na United bombou bastante durante esse tempo também. Enfim, esses grupos pop, né? Posso dar o exemplo de K-pop, mas o K-pop bombou um pouco depois. Só pra você levar em consideração, né? É que eu esqueci o outro grupo brasileiro, mano. Eu esqueci o nome, mas vocês vão saber aí. Se alguém tá assistindo essa bosta, vocês vão saber quem que é. Então acho que nos anos 2000 não é muito isso. E eles também estimularam o estilo de vida daquelas pessoas. De uma certa forma, né? Pô, nossa, direto você estava no rádio, eu vou te esperar, aonde quer que eu vá. Putz, todo mundo sabia cantar aquela bosta. Todo mundo queria ser igual os caras, velho. Todo mundo se vestia ou agia ou cantava de algum jeito. Isso estimula a imaginação. Às vezes até o estilo de vida, né? Pô, eram músicas românticas, então o pessoal levava muito em consideração o romantismo, né? Ah, uma florzinha, ai, que não sei o que, ai, elogio, não sei o que, pipipi, popopó. Hoje na sociedade a maioria das pessoas não gostam mais tanto disso, né? Como antigamente. Exclusivamente vendo pelo fato de que o método de influência hoje da música é diferente. Porque hoje os MCs eles não cantam mais sobre o romanticismo, como por exemplo esses grupos pop como antigamente. Não fazem isso. Para você ver como tem uma evolução. A tendência, na minha opinião, é ser pior. É os métodos serem piores, mas enfim, só para levar em consideração essa linha de raciocínio. Então eles estimularam a sua imaginação de uma certa forma. Talvez não no senso criativo. Inclusive, muitas poucas músicas hoje em dia estimulam você no senso criativo, estimulam mais no estilo de vida. A que estimula o senso criativo é uma que eu vou dizer mais pro final. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Acho que vai conseguir entender o que eu tô falando. Mas enfim, vamos lá para os anos 90, né? O que era mais influenciado na sociedade como um todo, né? Principalmente nos adolescentes, que são os mais influenciáveis. Os grupos rock. Os grupos rock, eles utilizavam das músicas deles para talvez expressar um senso de romance, talvez expressar só um senso de putaria desbalanceada mesmo, como por exemplo Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses. Porra, aquilo ali é praticamente uma orgia a céu aberto, né? Uma orgia a selva aberta, praticamente, né? Enfim, e eles tinham essa influência. Só que também, de novo, um pouco talvez no senso criativo, né? Porque o rock antigamente ele era muito fluido, né? Ele falava sobre muitas coisas. Eu dei o exemplo do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, mas eu posso dar exemplo de uma outra música, November Rain, por exemplo, que fala sobre o romanticismo e sobre ter uma pessoa que, pô, não tá a seu alcance. Ou
que talvez ela tenha te deixado, enfim, cabe a várias interpretações, né? Assim como A Chuva de Novembro, um romance que dura pouco, por exemplo. Enfim, são várias interpretações que pode te levar a um senso criativo, né? E também um senso imaginário de estilo de vida, normalmente, como que é o que mais acontecia. Por exemplo, Iron Maiden, Korn, Slipknot. Putz, Slipknot, nossa, quando essa banda bombou aí, velho, porra, a maioria dos roqueiros começava a usar máscara, começava a gritar na hora das músicas. Não que isso já não acontecia antes, mas bombou muito, de uma forma estratosférica com o sucesso de Slipknot. Não à toa é uma das bandas mais conhecidas hoje, né? Enfim, e isso leva a um senso imaginário, né? Isso acaba te influenciando, de alguma forma. Principalmente com o público rock. Mas também, igual ao grupo pop, como eu disse mais anteriormente no vídeo, né? Eles acabam se expressando mais em formas de vestimenta e em estilos de vida. O senso criativo não é tão influenciado assim. É mais do que o grupo pop, que é um senso de música mais antigo, mas é a mesma coisa. O pop, antigamente também, nos anos 90, 70, 80, usava mais um estilo de vida imaginário, então influenciava muito você, mas ao mesmo tempo, como grande parte das músicas, pelo menos, as que faziam sucesso, né, falavam bastante sobre o romanticismo, né? Então dava um senso criativo, né? Michael Jackson, mas muitas músicas dele falam sobre romance, como por exemplo Strange in Moscow, né? Que ele fala que ele é praticamente um estranho, que sem ela ele estava à mercê, como estranho em Moscou. Imagina você, um estranho em Moscou, um frio danado, e você não sabia que fazia frio, porque você nunca foi pra Moscou, um frio danado, todo mundo falando russo, e você, sei lá, fala português, como eu, ou seja, tá um frio danado, você falando português num lugar que só fala russo, que você não entende bosta nenhuma, você não consegue ler uma placa, não consegue ler um mapa, não consegue falar com ninguém, não consegue nem mandar uma mensagem, porque é tudo em russo. Ou seja, é um estranho em Moscou, pô. Você tá perdido, velho. Você tá na bosta. Você se ferrou. É basicamente isso. Sem a pessoa tão amada que ele vivia, ai meu Deus. Inclusive ele coloca até, Deus tenha piedade, porque sem você eu sou um estranho em Moscou. Esse é um exemplo. You are not alone, né? Você não está sozinha. É basicamente um romanticismo pra, pô, eu quero estar junto de você, eu sempre estarei com você. Enfim, é basicamente uma carta aberta de romance, né? Mas tem alguns sensos diferentes, como por exemplo o Thriller, que já mexe um pouco mais no senso criativo, principalmente depois do videoclipe, né? Enfim, o Michael Jackson ele conseguia influenciar bastante no senso criativo e ao mesmo tempo no estilo de vida. Só que muita gente não seguiu o estilo de vida dele, né? Seguia um pouquinho mais das músicas. Ele era ele influenciava mais através das letras da sua música, o que gera um senso de criatividade, de imaginário e também de qualidade que o Michael Jackson tinha, que muitas bandas de hoje em dia e antigamente não conseguem chegar. Acho que são poucas as pessoas que eu acho que conseguiram, porque não conseguem mais, chegar um pouquinho nesse senso imaginário, criativo, através das músicas e não ao estilo de vida. Eu posso dar um exemplo um pouco atual, talvez, que é a Lady Gaga, que também influenciava um pouco nas suas músicas, mas com o tempo que ela foi bombando, Bad Romance, Judas, Poker Face, Bloody Mary, todas essas músicas aí bombaram bastante, ajudaram a carreira dela de uma certa forma, como qualquer artista, só que muitos dos fãs dela, assim como eu posso dar exemplo da Taylor Swift, da Beyoncé, eles foram mais para a influência do estilo de vida dela em específico. Maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de agir, o que não é necessariamente um problema, só que não é igual ao Michael Jackson. O Michael Jackson ele usufruía mais da qualidade musical e vocal dele, não do estilo de vida que ele vivia. Porque muita gente não conseguiria viver o estilo de vida que ele vivia, pô. Ele tinha Neverland, ele decidiu abrir um parque de diversão próprio para ele, para os filhos e para os amiguinhos dele. Ele lidava muito com crianças, tanto é que teve até um caso falso hoje, graças a Deus, sobre pedofilia. Ele comprava muitos brinquedos, seja para a família ou para ele mesmo. Então, ou seja, era um estilo de vida um pouco diferente. Só que a ideia dele não era influenciar através do seu estilo de vida mesmo, era influenciar através das músicas. Ele tinha uma criatividade para isso, ele tinha uma qualidade para isso. Eu acho que o Michael Jackson é o único que, até os dias de hoje, sobrevive, vive
consegue um lucro e consegue investir tanto no senso criativo e no senso do imaginário das pessoas. Não através do seu estilo de vida, mas com as músicas. Porque hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo breve disso, o Bon Jovi. O Bon Jovi, ele influenciava muito até as menininhas, ai, como ele é bonito, tal, que não sei o quê, mas não influenciava o senso criativo, mas o estilo de vida. Por quê? Porque cantava muitas músicas sobre romance mesmo, tal, que não sei o quê, tal, tal, tal. E ele era lindo, ai, nossa, lindo, maravilhoso. Então, ele influenciava as meninas a quererem um Bon Jovi. Por quê? Porque o Bon Jovi era romântico e era bonito. Então, ou seja, pacote perfeito. Pelo menos na época dessas pessoas. Teve uma época, mais ou menos, acho que em 2015, 2016, que ele voltou um pouco, não só aqui, mas mais lá no exterior, né? E voltou um pouco esse merchan do homem bonito e romântico, né? Tanto é que até as redes sociais tentaram se moldar um pouquinho, mas foi só fogo de palha. Porque, querendo ou não, é uma banda velha, né? É um cara já velho, que não querendo falar mal do sucesso dele, tem músicas muito boas. Só que a era dele já passou. Não é a mesma coisa que o Michael Jackson, por exemplo, que vive até os dias de hoje. Que hoje a qualidade das músicas, das canções e do que ele era hoje é indiscutível. Não dá pra você pontuar que está errado a qualidade do Michael Jackson. Mas ele era um que estimulava o senso criativo e o senso imaginário. Eu posso voltar até mais com os outros cantores pop da época do Michael Jackson, mas, pô, vamos ser sinceros, eles eram extremamente ofuscados por ele, né? Freddie Mercury, que na minha opinião tem uma das melhores vozes do mundo até os dias de hoje, e eu acho até que às vezes superava o Michael Jackson em vocais, tá? Porque a qualidade era muito boa, a anatomia dele era diferente. Então você podia ver uma diferença. Você podia ver, você podia sentir. Mas o Freddie Mercury não é a mesma coisa que o Michael Jackson. Principalmente nos dias de hoje. Talvez naquela época tivesse essa rivalidade. Aqui, esquece. Não dá mais. Dá pra ver o quanto que o Queen é ofuscado pelo Michael Jackson. Eu posso dar exemplo sobre o Prince, só que o Prince, o pessoal até comparava um pouco ele com o Michael Jackson, né, de uma forma, tal, não sei o quê, mas ele era andrógeno, e o Prince influenciou muitos ao estilo de vida, não ao senso criativo. Outro que também não conseguiu sobreviver ao tempo, como Michael Jackson sobreviveu. Enfim, eu posso pontuar, mas sempre vão perder pro Michael Jackson nessa linha. O único estilo de música que, na minha opinião, não te influencia em nada no senso de estilo de vida, talvez na base sentimental, mas você não vai viver, exemplo, como o autor, de uma certa forma, mas sim o senso mais criativo, um senso de ou de acalmar, ou de apaziguar, ou, por exemplo, de conflito, talvez de guerra, talvez de desconforto, ou talvez até qualquer outro sentimento como angústia, tristeza, alegria, dúvida. O único estilo musical que eu vejo que influencia as pessoas dessa forma é a música erudita. Não tenho o que se dizer. Música erudita, música clássica, enfim, muitas pessoas, se é que alguém tá vendo essa bosta, não vai entender quando eu falar erudito. Então eu vou usar a música clássica aqui, né? Que é um termo bem mais comum, né? Um termo bem mais bananáfico, genérico, né? A música clássica, ela foi usada dessa forma, até porque na maioria delas não tem nenhum vocalista, e quando tem é mais um coral em específico, que talvez queira remeter a alguma mensagem, só que é uma música muito mais voltada para o acústico. Então, ou seja, por exemplo, as músicas de Beethoven, eu vou usar o exemplo de Beethoven. Ele usufruía muito do acústico, claro, porque ele era surdo, então ele sentia as vibrações quando ele começou a ser chamado de pai da música, né? Vocês devem saber a história de Beethoven, talvez. Então, levando essa linha de raciocínio, ele ia muito mais pro acústico. Porém, o acústico dele estimulava algum tipo de sentimento. Era isso que ele visava mais no seu conteúdo. Com certeza. Por quê? A partir do momento que você prioriza mais o acústico, porque você é surdo e só sente ele ou o escuta de alguma forma, você vai usufruir daquela música a influência que você teve para os outros. Então, ou seja, eu criei uma música, certo? Só que eu sou surdo, só escuto as vibrações. O que eu senti nessa música vai determinar se eu vou, entre aspas, lançá-la, expor ao público ou não.
Então eu tenho certeza que muitos projetos que Beethoven teve, ele não jogou de cara pro resto da sociedade. Porque talvez ele teria, no sentido nada, teria achado ruim, ou teria readaptado, por exemplo. Você pode levar em consideração, por exemplo, a Beethoven Sinfonia número 7, a Sinfonia número 7 de Beethoven. Quem escuta aquilo ali consegue ter um sentimento de, não digo angústia, mas de curiosidade, de um sentimento de ação, um sentimento de que está ocorrendo algo. Seria uma trilha sonora perfeita para um filme, talvez até um filme de guerra, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de ler bastante. Eu escutava muito essa música, por exemplo, quando eu li os livros da Segunda Guerra Mundial. Principalmente, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial Explicada, da editora Cláudio Blank, se eu não me engano. É Cláudio Blank, isso mesmo. Ou Hitler, a Encarnação do Mal. Estou dando exemplo desses dois livros aqui, porque é da mesma editora e fala sobre as mesmas coisas. Eles dão um exemplo especificado sobre o que estava acontecendo em algum determinado conflito. Por exemplo, a guerra nas florestas de Archen, por exemplo, que foi uma investida do povo britânico e dos Estados Unidos completamente errônea, porque eles não conseguiam muitas terras, perdiam bastante, e ficou uma guerra infinita ali, principalmente depois do fim da Segunda Guerra, tá? Muito depois de Hitler morrer, tá, se não me engano, 2 meses, eles ainda estavam guerreando naquela bosta daquela floresta ali, onde não tinha nenhuma tropa, não tinha nenhum batalhão específico dos alemães naquela época que poderia enfraquecer algo, não em grande parte por conta do Terceiro Reich, que poderia influenciar na moral da tropa, da população, não tinha. Então, ou seja, só dando um exemplo, né? Ou, por exemplo, o grande dia D, que foi a maior investida de tropas do mundo até os dias de hoje, né? Em decorrência de uma guerra. Eles dão um exemplo exemplificado daquilo ali. O investimento do Brasil na Segunda Guerra, por exemplo, o que o Brasil fez. Então, eles esboçam desde números, até qual batalhão estava, até como foi a iniciativa que tiveram, né, seja do lado inimigo ou do lado aliado. Enfim, você consegue ter um exemplar detalhado. E é um livro bem curto, inclusive. Eu escutava muito aquela música e, pô, você conseguia ver a cena por ler, por ser uma leitura simples e didática, e automaticamente por ter uma música boa, uma música de qualidade que te influencia a estar ali dentro. Então, ou seja, a música estimulou o meu senso criativo. Eu criei a cena e coloquei a trilha sonora. Senso criativo. Ele estimulou a minha cabeça a interpretar algo e entender como aconteceu, criar uma linha de raciocínio em relação a isso e ainda por cima colocar uma trilha sonora em cima do ocorrido. É basicamente, por exemplo, um senso criativo que um diretor de filme talvez tenha, né? Claro que eu não sou um diretor de filme. Eu sou um ser humano comum que gosta de ler e escutar músicas. Só que foi estimulado meu senso criativo a esse nível. E eu dei só um exemplo, tá? Eu posso dar um exemplo de outro tipo de música, tirando um pouquinho mais de Beethoven, indo mais para um senso atual, que hoje é um autor muito conhecido de músicas, o Hans Zimmer. O Hans Zimmer, pô, pra quem gosta de trilha sonora, seja de jogos, filmes ou qualquer outra coisa do meio cultural hoje, gosta desse cara. Por quê? Porque ele cria músicas de excelentíssima qualidade, principalmente sobre esse assunto, sobre o senso de criatividade. Ele prefere estimular muito o seu senso criativo e principalmente o sentimento que você vai sentir depois que estimula esse senso criativo aqui. A chave dele está aqui, no senso criativo. Tanto é que muitas músicas dele não tem coral, as que tem quer estimular uma mensagem, e essa mensagem ela não é simplista. Ela estimula uma linha de raciocínio em você, como por exemplo Rei Leão e Duna. Se você vê a tradução e escutar a música, você vê que não é uma linha 100% tênue, ele não está te dando um texto pronto. Ele está fazendo você raciocinar o texto que você está lendo da música. E isso é um perfil de um excelente autor. Ou seja, ele é muito bom nisso. Porque ele estimula o seu senso de criatividade e faz você refletir sobre ele. Por que eu dei o exemplo sobre o Hans Zimmer, né? Porque ele gosta de estimular o seu estilo criativo, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele é um autor ou de jogos ou de filme. Então ele quer que você se insira mais em específico naquela cena, só que ao mesmo tempo que você está naquela cena, ele quer que você pense por fora dela também. Então, ou seja, a trilha sonora, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem crítico em relação às músicas do Hans Zimmer. Uma que me marcou bastante foi de 2 filmes, Homem de Aço e Batman vs Superman, que ele foi o autor das trilhas sonoras.
Você pode ter a opinião que for sobre esses filmes, tá? Mas você não pode questionar é a trilha sonora. Por exemplo, em Batman vs Superman, quando a Mulher Maravilha aparece, cara, aquilo ali é de cair o queixo, pô. Porque foi uma aparição boa, que salvou o Batman, certo? De uma certa forma. E a trilha sonora já vem martelando em cima de você. Então, ou seja, o sentimento que você sente é um sentimento de algo épico, de imponência. Mas ao mesmo tempo, essa trilha sonora, ela consegue se encaixar em várias outras coisas. Tanto é que o filme da Mulher Maravilha é uma trilha sonora única, que é essa daí, pô. O cara que fez a trilha sonora, ele pegou a do Hans Zimmer, desmistificou, alongou e usou. Foi isso que ele fez. Que pra mim foi uma quebra de potencial muito grande. Talvez se tivessem chamado o Hans Zimmer, ele faria um trabalho melhor em cima da própria trilha sonora. Coisa que ele já se mostrou qualificado pra fazer, tá? Por exemplo, o Rei Leão. No remake do Rei Leão, em live action, ele foi chamado juntamente com o Elton John para refazer as músicas. Ele conseguiu muito bem readaptar aquilo. Até porque o live action do Rei Leão tem algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, enfim. Como qualquer live action ou mudança de filme, né? Agora, um exemplo de Um Homem de Aço. O filme do Homem de Aço. Por exemplo, uma música que eu gosto muito daquele filme é Look to the Stars. É só pesquisar sobre isso. Man of Steel, Look to the Stars. Essa música aí, ela, se eu não me engano, foi no pedaço de que jogaram o pequeno Kal-El pra terra. Naquela parte que o pai dele já foi morto pelo General Zod e ele foi embora. Se eu não me engano, é nessa parte aí, porque faz tempo que eu assisti o filme. Eu escuto mais a trilha sonora do que assistir o filme, pra você ver como é que é. Essa música, ela é tão boa, mas ela é tão usada em outras coisas referentes ao personagem que o Hans Zimmer ele deixou bem claro, escancarado, principalmente nessa trilha sonora aí. Você tá vendo a cena e você tá entendendo a música. Eu estimulei o senso criativo. Só que essa música não vai ficar parada por aqui. Você pode linkar em outras coisas. Um exemplo disso é o próprio filme do Superman atual agora, do James Gunn. Que o filme foi bom, tudo e tal. Realmente eu gostei. Só que a trilha sonora desse filme foi uma bosta. Porque eles usaram a trilha sonora antiga do Superman e fizeram a mesma coisa com a Mulher Maravilha. Pegaram, alongaram, remasterizaram, refizeram de uma forma completamente computadorizada, que é válida, mas é ruim, pô. Principalmente um personagem com o peso que o Superman teve. Se você colocasse a trilha sonora Look to the Stars, por exemplo, ou Flight, do mesmo filme, Man of Steel Flight, que é quando o Superman tá voando, se você colocar... Tá tentando voar, no caso. Se você colocar essa trilha sonora no filme do Superman, em algumas cenas, o atual, o filme vai ficar 1000 vezes melhor. Porque a trilha sonora influencia você a entrar na cena. E a trilha sonora desse filme não fez isso. Então, pra mim, que gosta de escutar e interpretar o que eu estou vendo através do que eu estou ouvindo, ou seja, uma música, é muito difícil eu entrar em transe num filme como esse. Porque a trilha sonora não influencia. Por isso que eu gosto tanto do Homem de Aço e Batman vs Superman. Porque é um filme que, apesar que tem os seus problemas de roteiro, apesar que tem um Batman podre, que eu gosto do Batman do Ben Affleck, eu gosto do traje dele, mas né, é meio que ele tá aquém daquele universo ali, ele não se mexe tanto, ele é como se fosse um coadjuvante do próprio universo, entendeu? Coisa que quem lê os quadrinhos e sabe do Batman, sabe que o Batman ele tem mais importância, talvez até que o Superman, mais do que a Mulher Maravilha. Porque tudo que envolve a Liga da Justiça, ele tá lá, mas ele não tá lá como coadjuvante. Ele tá lá pra resolver o problema. Mesmo que seja pra lutar com uma formiga pequena, até contra o Darkseid. Ele tá lá pra dar a cara a tapa e resolver o problema. Quem o Batman que vê isso daí, e o Batman do Batman vs Superman, vê que ele é um completo inútil. Liga da Justiça também, não aquele podre de 2017, mas do Zack Snyder, mostra bem isso. Tipo, ele mal aparece. Coisa que o Batman devia ser um dos protagonistas. Ele não é. Você pode ver todos esses problemas aí. Só que o filme ele consegue fazer você entrar em transe na história e até perceber os problemas do roteiro, mas ainda assim assistir o filme por conta da trilha sonora. O Hans Zimmer ele consegue te prender e consegue criar uma música estimulando seu senso criativo, seja no filme, naquela cena ou em outras coisas. A do Rei Leão também. Por exemplo, se você mexe muito no TikTok e é cristão, por exemplo, você é bombardeado com isso. Eu tenho certeza que você já viu algum sermão de algum pastor com a música do Rei Leão, por exemplo. Você olhou e falou, putz, essa música é do Rei Leão. Só que você não linkou o Rei Leão. Você linkou a pregação. Só depois que a pregação acabou, que você, putz, usou a música do Rei Leão e tal. Mas isso é desapercebido. Por quê? Por conta da qualidade de quem fez a música. Ele sabia muito bem que essa música poderia ser usada para outra coisa.
Interestelar. Se bem que a trilha sonora de Interestelar ela é tão pesada, ela te entra tanto no filme, e o filme também tem uma qualidade tão boa, que a partir do momento que você escuta, você lembra na hora de Interestelar. Não interessa se está em meme, não interessa se está em alguma outra cena, não interessa se está em algum conselho que algum coach está te passando, não interessa. Você vai linkar na hora com Interestelar. Esse é um caso à parte, tá? Mas também consegue ser usado. Também remete a um senso criativo, né? E é uma trilha sonora aberta, né? Eu dei o exemplo do Hans Zimmer aqui, assim como tem muitos outros. Por exemplo, eu esqueci o nome do autor da trilha sonora dos Transformers, principalmente no primeiro filme. Pô, quando os Autobots estão chegando na Terra, acho que é Arrival to Earth, isso, é o nome da trilha sonora. Coloca lá, Transformers, Arrival to Earth. Essa música é usada para muitas outras coisas, principalmente com o use em sinônimo de ciência. Por exemplo, esqueci o nome daquele cientista do... Esqueci o nome, que fez o projeto com o Renato Cariani agora, tá me fugindo os nomes hoje. Sérgio Sacani, lembrei, Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, quando ele fazia muitos vídeos, principalmente os shorts, ele colocava, às vezes, essa música. Coisa que se você escutou e gosta de trilha sonora e já escutou essa música, você vai saber, putz, essa música é dos Transformers. Só que tem um senso criativo ali, então pode usar para o assunto que ele está falando. Assim como a música de Interestelar também. Enfim, são exemplos dados agora, né? Do nosso cotidiano e do nosso exemplo agora. Voltando para o Beethoven ou para Mozart e tudo, eles gostavam de influenciar mais o senso criativo, porque as pessoas elas escutavam mais para saber o sentimento que as músicas estavam passando. E para mim, uma música boa, uma música de conteúdo bom, ela influencia não só o seu sentimento, mas o seu senso criativo. O que ela te faz pensar? Mesmo que seja alguma coisa para mudar o seu estilo de vida, até, por exemplo, alguma coisa fantástica, alguma coisa que venha na sua imaginação. Como, por exemplo, a luta entre Goku e o Superman, um exemplo. Se essa trilha sonora faz você pensar isso, não importa, ela remete o seu senso criativo, ela estimula o seu cérebro. Então, ou seja, não é algo simples, não é algo banal, principalmente para sua cabeça. Uma música assim, ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde as músicas atuais remetem muito ao senso de estilo de vida do que o método criativo. Remete mais àquilo que você precisa fazer do que aquilo para estimular o seu cérebro, nem que seja para imaginar algo simples possível, porque o seu cérebro é o único membro do seu corpo que, se você parar de usar e ele atrofiar, terá consequências severas para a sua vida, não só para o seu cérebro, mas para todos os outros músculos. E isso é um problema. Seu cérebro ele precisa ser estimulado. Como você o estimula? Lendo um bom livro e escutando uma boa música. Se você está vendo esse vídeo aqui, claro, se alguém está vendo essa bosta desse vídeo aqui, e se mostrou refletir bem no que eu tô querendo dizer aqui, mas de uma certa forma tá meio, pô, o que esse cara tá falando? Pô, meu estilo de música não reflete muito isso. Experimenta, experimenta. Experimenta escutar os autores que eu acabei de falar, Hans Zimmer, a trilha sonora de Transformers, por exemplo, que eu dei o exemplo, né? A trilha sonora do Rei Leão, Batman vs Superman, Man of Steel, Interestelar. Escuta essas trilhas sonoras, escuta Beethoven, principalmente a Sinfonia número 7, tá? Symphony Number 7, coloca isso no YouTube aí. Algumas músicas de Mozart, Bach, ou coloca simples, músicas clássicas famosas. Aí você vai escutando aquilo ali. Muitas você já vai ter escutado, certo? Você vai ver em desenhos, como por exemplo Pica-Pau, usou muito músicas de Bach, de Mozart, por exemplo, para ficar caçoando mesmo, para você mostrar como o senso criativo foi estimulado nas músicas. Escuta esses autores, escuta bem. Deita, apaga a luz, coloca o fone de ouvido e escuta a música. E vê aquilo que a música te influencia a imaginar, mas vá aberto ao que pode acontecer. Cancele todos os outros pensamentos e escute a música. O que ela estimula você a pensar? Talvez no desenho do Pica-Pau, que você já tenha escutado essa música. Talvez em alguma cena fantástica, como por exemplo Superman versus Goku. Talvez na sua família, na sua vida, no que você poderia fazer para melhorar o seu estilo de vida. Não importa. Você vai ver
que esse estilo de música estimulou o seu senso criativo. Então, ou seja, o que eu tô falando aqui não é balela. Se tem alguém vendo isso, e se tem alguém curioso para saber, experimenta. Experimenta o que eu tô te falando. E depois de você ter saboreado esse sentimento, veja para o seu gosto musical de agora, que estimula mais o seu estilo de vida do que o senso criativo. Será que realmente é uma música boa mesmo? Fica a seu critério, fica a seu cargo de consciência. Será que realmente é uma música boa? Será que o que eu estou ouvindo realmente é bom para os ouvidos e estimula algo de bem na minha vida? Faça essa reflexão, porque a música pode não parecer, mas ela estimula uma área muito importante, não só na nossa mente, como no nosso coração. E se eu fosse você, eu tomava cuidado com o que você está ouvindo, hein? Para você ver como a música é importante.